Oi, gente. Primeiro, a informação, né? A esposa do Dom Phillips, jornalista que estava aqui no Brasil, visitando comunidades indígenas e alertando para a violência que os indígenas estavam sofrendo, né? Confirmou que os corpos do jornalista e do Bruno Pereira foram encontrados, né? A informação foi agora confirmada ao jornalista da Globo, André Trigueiro, né, o correspondente do The Guardian, o servidor, estavam desaparecidos há uma semana. Eu vou trazer os detalhes dessa história. É, é uma demonstração, assim, a repercussão negativa que isso vai ter na imprensa de todo mundo, eu acho que muitos brasileiros talvez não tenham noção, né? Mas em boa parte do planeta Terra, uma das coisas que pessoas de outros países pensam muito quando pensam no Brasil, não é a única coisa, mas é uma das coisas, é a questão da Amazônia, a questão ambiental, as queimadas na Amazônia, a não proteção que se dá muitas vezes à população indígena, à população quilombola, as violências que essas populações sofrem. Boa parte do planeta Terra fica sabendo sobre isso. Isso mobiliza organizações internacionais, né? E agora, essa notícia que agora está confirmada, né? Desse ato de violência absurdo contra o jornalista e contra o indigenista da FUNAI, né, o Bruno Pereira, é uma tragédia e vai ter uma repercussão negativa bastante profunda. Eu vou trazer os detalhes no vídeo de hoje, também tecer alguns comentários. Eu já comecei o vídeo tecendo alguns comentários, né? Mas vamos lá às informações. Né? A mulher do Dom Phillips é a Alessandra Sampaio. Né? Ela afirmou na manhã dessa segunda-feira que os corpos encontrados, né, são os do Dom Phillips e do servidor do FUNAI, Bruno Pereira, né? A informação ainda não foi confirmada pelas autoridades brasileiras, né? Dom Phillips e Bruno Pereira estão desaparecidos há uma semana, né? O jornalista André Trigueiro, por meio de suas redes, revelou que a esposa de Dom Phillips, Alessandra, voltou a fazer contato com a Polícia Federal, que ele informou que os corpos precisam ser periciados para se confirmar a identidade, né? O embaixador do Reino Unido no Brasil, aí já vem a repercussão internacional, né? Declarou ao The Guardian que os corpos de Bruno Pereira e de Dom Phillips, que era correspondente do The Guardian, foram encontrados amarrados em uma árvore. Ao Guardian, o cunhado de Phillips, Paul Sherwood, declarou que a embaixada passou a informação. Ele disse que queria que nós soubéssemos que eles tinham encontrado dois corpos. Ele não descreveu o local e disse que eles estavam amarrados a uma árvore e que ainda não foram identificados. Como vocês lembram, o Bruno Pereira foi alvo de várias ameaças, né? E aqui tem aquelas informações que a gente já passou. Eu tinha passado em vídeo anterior, não vou repetir. Né? Só destacar que o suspeito, né, foi decretado pelo juiz brasileiro a prisão temporária do suspeito Amarildo da Costa Oliveira, né, conhecido como Pelado, de 41 anos. Teve sua prisão temporária decretada pela juíza Jacinta Silva dos Santos, né, nessa quinta-feira. Ele é suspeito de envolvimento no desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, que não podemos mais chamar de desaparecidos, né? A prisão foi decretada durante a audiência de custódia que aconteceu na tarde dessa quinta. Uma testemunha declarou que viu Pelados carregar uma espingarda e fazer um cinto de munições e cartuchos pouco depois que Bruno e Dom deixaram a comunidade de São Rafael com destino à Atalaia do Norte. A testemunha afirmou ainda que o suspeito é um homem muito perigoso e que vinha prometendo acertar contas com um indigenista, conforme informações da Globo. Ou seja, para parte das pessoas, né, tem gente como essa figura que as evidências parecem sugerir é um dos responsáveis pelo ocorrido, né? Defender os interesses dos indígenas, defender a comunidade indígena deve ser uma coisa para eles muito ruim, né? Isso diz muito sobre certas pessoas no Brasil, né, e certas forças que precisam ser combatidas. Logo em seguida, Bruno e Dom deixaram a comunidade. Um colega de Pelado foi visto em seu barco com o motor ligado em ponto morto à espera do suspeito. A testemunha afirmou que Pelado e outros homens, que ainda precisam ser identificados, né,
fizeram algo muito ruim, né? Eu estou acrescentando. A testemunha também destacou que não resta dúvida de que ele e outros homens fizeram algo ruim com o barco em que o indigenista e o jornalista estavam, segundo a Reuters, que é um centro de notícias internacional, né? A história bate com o que já se sabia, que Pelado e comparsas foram vistos por ribeirinhos trafegando em uma lancha em alta velocidade logo atrás da embarcação dos dois desaparecidos, que, segundo a esposa, né, ela já identificou. É claro que vai ter a perícia ainda, mas a gente vai ver detalhes. Aí eu quero refletir sobre isso com vocês. Olha, essa é uma questão, gente, muito séria. É absolutamente necessário que um campo progressista ofereça uma política ambiental de demarcação de terras indígenas, de demarcação de terras quilombolas e de proteção à floresta. Inclusive porque, como disse, aliás, o vídeo recente do Greg News, Terra, recomendo que vocês assistam, né? Não é incompatível com o agronegócio. Isso é uma mentira que um agronegócio predador e contrário à política ambiental propaga nas redes sociais. Mas é uma mentira. Não há incompatibilidade, muito pelo contrário. Cuidar da terra e produzir terras mais férteis e mais saudáveis favorece a produção agropecuária brasileira. Né? Destruir a terra e transformar os setores da Amazônia e a Amazônia em um grande deserto, isso sim, prejudica muito a nossa produção. Mas, para além disso, o campo progressista precisa apresentar, essa é uma necessidade nos programas e na comunicação nesse ano eleitoral, a defesa ambiental precisa incluir a defesa dos povos originários, precisa incluir a defesa de populações que são perseguidas e precisa significar o combate a grileiros e o combate à violência nessas regiões. E precisa significar a presença de forças policiais e de uso de inteligência e tecnologia para combater esse tipo de violência, para identificar as pessoas que planejam fazer esse tipo de violência, que fizeram e fazem esse tipo de violência, e atuar para impedir que esse tipo de coisa aconteça. E punir os responsáveis. Né? É uma situação muito grave, muito triste, né? Tudo leva a crer, né, que, enfim, já foi confirmada essa situação, mas isso demanda também do campo progressista uma política pública. E ter uma política ambiental, ter uma política de combate ao aquecimento global, ter uma política que leve em conta a questão do meio ambiente, a questão ecológica, não é um discurso apenas bonitinho, como às vezes algumas pessoas tratam. Não, não. Se trata de proteger a vida das pessoas de hoje, do presente e do futuro. O futuro da humanidade está conectado, sem sombra de dúvidas, se nós vamos ter uma política ambiental correta e sustentável e que visa um desenvolvimento da humanidade em compatibilidade com o meio ambiente, capaz de sustentar o futuro da humanidade, ou se nós vamos depredar, destruir, transformar grandes florestas em grandes desertos. Se fizermos isso, a experiência da humanidade tende a não ter muita longa duração. Tende a ser uma experiência curta e muito triste, não é? Como esse episódio. Mas eu torço e eu luto e eu estou aqui me posicionando e espero que vocês todos, ao compartilhar esse vídeo e ao ajudar a crescer essa força, também estejam se posicionando a defender um outro caminho. Um caminho em que a gente investe pesadamente e defende com unhas e dentes uma outra política ambiental que inclui a proteção à população indígena, que inclui a proteção daqueles que noticiam jornalistas e daqueles que atuam em defesa dos interesses dessas populações, que são os interesses de toda a humanidade. Enfim, era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal A Nova Máquina do Tempo.
E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna um membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.